Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Hoje nós estamos fazendo aqui pelo YouTube e creio que vamos ficar. Eu tenho feito sempre aí os testes, mas eu creio que nós vamos ficar nessa plataforma, porque aí eu tenho sempre as aulas já também no próprio YouTube e ali não se perde, fica sempre salvo, né? Eu espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa aula de número 24, aula 24. Nós estamos no estágio 3, falando sobre o ego. E como aqui no YouTube não dá para a gente conversar, dar uma boa noite, eu te ouvir, ou você colocar qualquer pergunta no final, como sempre, eu vou pedir para vocês que são alunos, se você tiver qualquer dúvida dessa aula, você pode me enviar. Ou durante a própria aula, já pode escrever no grupo da transição, ou também no final da aula, você escreve e eu vou estar disponível para responder vocês qualquer dúvida, apesar que vocês nunca têm dúvida, né? O que eu não sei se é bom demais ou se é ruim, mas está tudo bem. Bom, espero que vocês tenham tido uma segunda cheia de vida, cheia de paz. Hoje é dia 20, né? 20 de janeiro. Loucura, né? Já foi a virada do ano e agora já estamos aqui praticamente na penúltima aula já desse mês de janeiro, quase já encerrando aí o mês de janeiro. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre como o ego se relaciona com o momento presente. Então, eu vou ter essa aula, eu creio que a próxima ainda eu falo alguma coisa de característica ainda do ego, provavelmente a semana que vem, na segunda que vem, mas dali para frente já vou entrar naquilo que é o mais importante, que é o fim do ego. Então, provavelmente ali no início de fevereiro a gente deve entrar nesse tema. E aí, falar sobre o fim do ego é a coisa mais importante do curso até aqui, até aqui. E a hora que eu terminar esse tema, o fim do ego, aí a gente entra num novo estágio, tá? Maravilha. Então, a gente sabe que o ego ele é sempre uma inimizade com o momento presente, tá? Quando eu falo do ego, até aqui você já está careca de saber que é um falso eu criado pela nossa mente. A identificação com a voz na cabeça, a identificação com um eu que não é realmente a essência de quem nós somos. Então, como que esse ego, lembra que na semana passada eu falei do falso discernimento do ego? Porque ele realmente não sabe o que é o melhor para nós. Porque quando a sua noção de eu é o ego, e esse ego é uma incompletude, é uma separação, ele é constituído de tudo que você viveu no teu passado, de dores, de traumas, e ele tem uma base de medo. Então, como que ele pode saber o que é melhor para nós? E aí lembra que eu falei da floresta e do jardim bem organizadinho, de um jardim botânico, que a mente ela se sente muito melhor num lugar organizado, onde ela entende e tem o controle, mas que muitas vezes não é assim. E na floresta é que existe realmente uma ordem, mas uma ordem que você não entende com a mente, uma ordem que você só entende com a consciência, com o ser verdadeiro. Assim também a tua vida, você se desespera, porque muitas vezes parece que as coisas saíram do controle, parece que você está numa floresta, tem coisa podre, tem coisa morta, mas ao mesmo tempo tem vida, o que que é isso? Mas isso é a vida como ela deve ser, e aí quando você consegue olhar para a tua vida a partir do ser, você tem paz, porque você sabe que ainda que seja algo desorganizado aos olhos da mente e o ego quer trazer um pânico, tá errado, está demitido, você tá assim, o que que pode acontecer e te trazer um sentimento de hostil, né? Um sentimento hostil, tá tudo bem. Só que você consegue só captar isso quando você realmente tem a tua noção de eu no ser, tá? Então, passado essa lembrança da aula da semana passada, foi dia 13 de janeiro, agora a gente fala então sobre a maneira que o ego se relaciona com o momento presente. Então, como que esse falso eu ele se relaciona com o presente? Como que esse falso eu se relaciona, vamos dizer assim, né, com o agora, com o momento presente? Qual é a maneira que ele se relaciona com o momento presente? Bom, antes de falar sobre isso, eu quero que você entenda assim, ó.
O maior obstáculo do universo para você viver a vida, a vontade de Deus, o maior obstáculo do universo a isso, o maior obstáculo a você viver o objetivo desse curso, que é o ser, que é o despertar, a transição da noção de eu, do falso eu para o eu verdadeiro, porque é a noção de eu que gera seus pensamentos, que gera seus sentimentos, suas emoções, suas atitudes, consequentemente, a sua noção de eu é que gera os seus resultados. E a gente já entendeu que quando essa noção de eu é o ego, os resultados são terríveis e ainda você se identifica com eles, e aí você tem uma vida frágil, mas quando a tua noção de eu é o ser, você tem resultados de vida. E você não tem identificação nos resultados, mas no ser, então você não se sente mais ou menos de acordo com o que há na forma, né? Nos acontecimentos, eu posso ter ou não, isso não muda o que eu sinto como meu eu, como o tamanho do meu eu. Porque, na verdade, na essência, o tamanho do meu eu é um com Deus, extensão da videira. Tá. E qual é o maior obstáculo para você chegar nessa transição, que é o nome e o objetivo desse curso? É o ego. Ele é o maior obstáculo. É o falso eu. Na verdade, não é o ego nem o falso eu, mas sim a sua identificação com ele. O que eu quero dizer com vocês com isso? O que eu quero dizer para vocês com isso? Que o maior obstáculo para viver o objetivo desse curso é o falso eu. Mas na verdade não é o falso eu, porque ele em si não é nada. Mas é quando eu me identifico com ele. E aí eu sou esse medo, eu sou aquela separação, eu sou aquela insegurança, eu sou aquela pequenez, eu sou o corpo de dor, porque eu me identifico, ou seja, a minha noção de eu está nisso. A gente sabe que a palavra ego tem sentidos diferentes, mas a gente sempre trata aqui como uma identificação, e isso é inconsciente, com a mente. Então você se torna a voz na cabeça. Então aquele movimento mental que fala direto, você acha que é você. E todos os medos que esse movimento mental que é passado, porque a voz condicionada é passado, todos os sentimentos que isso traz, os medos, os temores, as preocupações, você sente, porque você está inconscientemente identificado com o ego, identificado com a tua mente. Então, nós já estudamos como isso funciona. Essa identificação com a mente, então, o que é isso? Eu sou essa voz na cabeça. Você não tem consciência que você é uma outra coisa que é o ser. Imagina que você só é essa identificação. Isso te leva a um atordoamento terrível, que é o quê? Você sempre está pensando em alguma coisa. Então, essa identificação com o falso eu faz com que você sempre esteja ali identificado com a voz na cabeça e sempre pensando. E você não conseguir parar de pensar é uma aflição terrível. É esse ruído mental automático, involuntário, repetitivo, automático, e que te impede de acessar essa área de serenidade, de paz interior que é inseparável do ser. Mas como, então a área de serenidade interior é inseparável do ser. Mas como eu estou identificado com essa voz na cabeça, eu não consigo parar nunca de pensar. E parar de pensar, você pode pensar, falar assim, ah, mas isso é impossível. É porque você está identificado com a voz na cabeça. Quando você para de pensar, o que acontece? Você encontra o ser, o agora. E como que eu paro de pensar? Então tem várias técnicas. E aqui já vai o primeiro exercício, anota aí, dessa aula. Fazer de 4 a 5 respirações 10 vezes por dia de maneira consciente. Você vai fazer isso essa semana. Ah, mas isso é básico, eu já fiz. Muito bem, vai fazer de novo. Então eu pego, paro ali, ponho um alarme 10 vezes por dia essa semana, e que você faça isso até o fim da tua vida, e você puxa pelo nariz, solta pela boca e ao soltar, libera todo o pensamento e toda a tensão. A expiração aquieta a voz na cabeça, e isso vai te fazer estar presente, porque o estado de presença
Estar presente é a única coisa que pode fazer você encontrar essa área de serenidade do ser e parar de pensar. E quando você está então identificado com a mente, é essa identificação, essa aflição de não parar de pensar que cria um falso eu. Imagina que o falso eu é uma roupa fedida. Só que você não percebe que é uma roupa, e você sente esse cheiro e você acha que é você. Mas qual é, vamos dizer assim, né, o fedor do falso eu? É o medo. É uma sombra de medo, de sofrimento, e você está sentindo aquilo e você acha que é você, mas não é, é a roupa do falso eu. Você mesmo é a essência, suas vestes são celestiais, vestes de vida. Então, sempre que você está identificado com o ego, esse ego, ele projeta em você essa sombra de medo. É como se você vestisse uma roupa de identidade, você acha que você é isso, está esse cheiro, esse medo, esse sofrimento. E você se vê com medo, separado, sozinho, escasso, com medo de faltar recurso, com medo de um monte de coisa. Por quê? Porque o ego ele não é, você jamais vai se sentir. Quando a pessoa está identificada com o falso eu, ela se sente um ramo cortado da videira, a vida se torna uma luta pela sobrevivência. Não é isso? E aí você não tem paz. Agora, quando você é o ser, há uma videira que te supre em todas as suas necessidades, não te falta nada, e você tem essa certeza, essa paz, e a sua vida passa a fluir de maneira diferente. Sua realidade se torna amistosa com você, tá? Então, já entrando até aí no tema do slide que está aí, que é esse slide inicial, o ego, como é que ele se relaciona? Ele é sempre um inimigo do momento presente. Por que que ele é um inimigo do momento presente? Presta atenção nisso, pessoal. Porque o ego não existe fora do tempo. E o que que é o tempo? Passado e futuro. Então, para que essa noção de eu tenha existência em nós, para que você seja o falso eu e ele quer que você se identifique com ele, você precisa estar com a tua mente sempre pensando no passado ou no futuro, ou ainda resistindo ao seu agora. É tudo que o ego precisa. Que você fique sempre pensando no passado, sempre projetando o futuro, ou ainda tendo uma inimizade com o momento presente. É a melhor coisa que você pode fazer para continuar fortalecendo o teu falso eu, a tua noção de eu falsa. Presta atenção, o ego não existe no agora, quando você está presente no agora. E se você está presente de verdade, não importa os teus problemas, você está em paz. O ego só existe no passado e no futuro. Então ele precisa que a tua mente esteja num desses dois tempos para garantir a sobrevivência dele. Agora, quando você está profundamente presente, vivendo no agora e aceitando o agora, ou seja, aceitando qualquer coisa que aconteça na tua vida neste momento, aceitação, você se desligou do ego. Então vamos começar a aula agora. O primeiro slide que eu quero falar com vocês é a pergunta essencial. O que que eu quero dizer com isso? Uma pergunta essencial. Qual é a pergunta essencial? Anota aí se você puder. A pergunta essencial é: qual é o meu relacionamento com o momento presente? Essa é a pergunta essencial. Qual é o meu relacionamento com o momento presente? O que que é o momento presente? Então, vou te dar um exemplo meu. Hoje é segunda-feira, eu tinha essa aula para dar, estudei essa aula, meu filho está lá agora no jiu-jitsu, esse aqui é o meu trabalho, eu moro num determinado lugar, eu tenho várias situações pessoais que são desafiadoras, mas eu aceito. E posso fazer coisas para mudar essas situações desafiadoras partindo da aceitação. Então, isso é o meu presente, é o meu agora. Então, qual é a pergunta essencial? Qual é a minha relação com o momento presente? Pergunta para você agora mesmo. Para,
20 segundos aí e faça essa pergunta para você em voz alta. Qual é a minha relação hoje com o meu momento presente? Família, pessoas, lugar, trabalho. Aí eu te pergunto, é uma relação amistosa, amigável? Ou, se você pudesse, você faria qualquer coisa para sair, para se desligar desse agora que você está enfrentando? Ah, se eu pudesse, eu faria qualquer coisa para sair dessa situação. E não tem problema. Talvez seja uma situação difícil, mas você aceita e aí você faz algo para mudar. Não ficar resistindo, porque isso alimenta o ego. Então, será que você não está tratando o teu agora como simplesmente um meio para alcançar um fim? Não, eu estou aqui nessa empresa, mas o meu objetivo é tal lugar. Pode até ser, mas esteja agora nessa empresa presente. Quando você estiver lá, tá lá, com a cabeça onde? Lá, não lá na frente. Porque se você trata o agora, o seu momento presente, como um meio para alcançar um fim, ou como um obstáculo, eu vou falar muito isso na aula que vem. Você pode tratar o presente de três maneiras, de quatro, na verdade. A primeira é um meio para conquistar alguma coisa. Eu falei um pouco disso a semana passada. A segunda é um obstáculo a ser superado. Eu preciso saltar, me livrar disso aqui. A terceira é você pode tratar o teu agora como um inimigo. E a quarta é com aceitação, que é a maneira do ser. Agora, como o momento presente ou o agora é tudo o que você sempre tem, você nunca tem um outro momento. O que aconteceu lá atrás já é passado e aconteceu no agora passado, né? Quando você viveu, por exemplo, quando você casou, se você casou num agora. Tudo bem, agora já é passado, mas lá era presente. E quando você vier a viver qualquer coisa no futuro, vai acontecer também no agora. Então, o agora é a vida. O momento presente é tudo que nós temos. E a vida, ela presta atenção, a vida é inseparável do agora. Não existe vida no passado nem vida no futuro. Você pode ter uma lembrança passada, você pode antecipar uma coisa que você acha que vai ser legal no futuro, mas não existe vida nisso. Só há vida no agora. Então, olha o que Jesus disse: Eu vim para vos dar vida e vida em abundância. É como se ele falasse assim: Eu vim para te dar um agora em abundância, esteja cheio do momento presente. E Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida é inseparável do agora. Então, a pergunta essencial, que eu falei assim, né? Que é a pergunta que você tem que fazer sempre: qual é o meu relacionamento com o momento presente? Você pode trocar essa frase pela frase seguinte: qual é o meu relacionamento com a vida? Que vida? A maneira que a vida se apresenta para você agora. E isso é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a maneira que a vida se apresenta para você agora. E resistir à sua vida nesse momento é resistir a Deus. Então, qual é o teu relacionamento com a vida? Essa pergunta é uma excelente maneira de você desmascarar o ego dentro de você e ir para o estado de presença, porque se você falar qual é o meu relacionamento com a vida nesse momento e você perceber que tem alguma resistência dentro de você, pronto, você tira essa resistência através de aceitação, você vai para o estado de presença e isso te conecta ao ser. Simples assim. E aí é o segundo slide. Não tem como você viver da noção de eu, do ser, sem estar presente. O que é estar presente? Por exemplo, eu estou aqui agora dando uma aula. Eu não estou em outro lugar. Eu poderia estar aqui com a cabeça em outro lugar, falando para vocês e querendo estar em outro lugar. Eu não quero. Eu aceito. Eu não quero que isso acabe rápido. Eu não estou com ansiedade. Eu estou fazendo com presença. Daqui a pouco eu vou descer, fritar um ovo, vou jantar, eu vou comer, e eu vou comer com presença. Eu não vou fritar o ovo pensando em o que vocês estão achando da minha aula, não, porque eu já estou no passado, daqui a pouco, quando estiver fritando o ovo. Então é fundamental o estado de presença. Olha só, o que é? Nós estamos falando de presente, que é o agora, e de presença. O que é presença?
É eu estar por inteiro no que eu estou fazendo agora. É eu estar com a minha mente, com a minha consciência por inteiro naquilo que a vida está se manifestando para mim neste momento, na maneira, na forma como a vida está se apresentando para mim agora. Isso é presença. Lembra que uma coisa é a sua vida, outra coisa é a sua situação de vida. A vida é quem você é, não é o que você tem. Você não tem uma vida. Eu sou uma vida. Agora, isso é vida. Situação de vida é o que está acontecendo na minha vida. Só que a gente se identifica com a situação de vida. Se ela é boa, eu sou bom. Se ela é próspera, eu sou grande. Se é ruim, eu sou pequeno, porque eu me identifico com a forma, com a situação de vida. Mas tem a vida e tem a situação de vida. A vida é a raiz, a situação de vida é a árvore. Tira a raiz para você ver o que acontece com a situação de vida, que é a árvore. Ela morre. Você não vê a raiz, mas ela é a vida da árvore. E a sua vida não é o que você vive externamente, o que está acontecendo. Essa é a essência, o ser, que é o sopro divino, Deus, o Criador. Então, o estado de presença é você fazer tudo com presença. Eu tomo banho, eu estou sentindo a temperatura da água, eu estou respirando, eu estou sentindo o perfume do shampoo, eu estou presente, mas ou eu estou falando com Deus, não tem problema nenhum. Só que geralmente a gente faz algumas coisas, lavando louça, escovando os dentes, tomando banho, o quê? Preocupado, pensando, identificado com o falso eu. Então, na verdade, olha só, pessoal, em última análise, nós e o momento presente somos uma única coisa. Você é o momento presente, você é o agora, você só existe no agora. Quando você não está no agora, você não existe. O que eu quero dizer com isso? Por que que você não existe? Porque se você está no passado, pensando lá atrás, ou no futuro, antecipando um monte de coisa, quem existe é o falso eu, não é você. Então, essa pergunta essencial, que é qual é o meu relacionamento com o momento presente, ou qual é o meu relacionamento com a vida, pergunte isso para você, essa é a segunda tarefa de hoje. Você vai perguntar 5 vezes ao dia. Qual tem sido o meu relacionamento com o momento presente? Com esse trabalho, com essa empresa, com esse negócio? Pergunte isso para você mesmo para o resto da tua vida, até não ser mais necessário. Agora, o que que geralmente acontece? É o próximo slide. Existe uma disfunção do nosso relacionamento com o momento presente. O que que é essa disfunção do nosso relacionamento com o momento presente? É porque o ego, ele ele resiste ao momento presente sempre, porque aceitar o presente é ele se suicidar, é aceitar o fim do próprio eu, falso eu. Por isso que sempre existe o quê? Na maioria das pessoas, elas não aceitam. Se você, eu não queria estar nisso, eu queria mudar meu corpo, eu queria mudar aquilo, eu não quero isso, eu não aceito. O estado hoje do ser humano é um estado crônico de insatisfação, de resistência a tudo. Eu quero mudar tudo. E eu posso mudar. Eu quero mudar meu corpo, tudo bem, mas que parta de uma aceitação. Eu queria ter um pouco mais de cabelo aqui na frente e tal, mas eu estou resistindo. Já resisti. Nossa, tem uma entradinha aqui e tal. Tá bom, eu posso mudar, mas sem essa paranoia, essa doideira tem que, se isso não acontecer, eu tô acabado e eu resisto e tal. E quando cai um fio de cabelo, eu fico desesperado. E aí, se alguém me chama de careca, pronto, eu já me sinto diminuído. Isso é o ego. Agora, como que você supera essa disfunção, ou seja, essa tendência de sempre não aceitar o agora? A maneira que você supera essa disfunção do teu relacionamento, pensa que esse é o relacionamento mais importante da tua vida, é o relacionamento com o momento presente.
Então, tipo, eu vou tomar banho. Como eu me relaciono com esse momento? Eu perdi o emprego, tá? É uma realidade. Como eu me relaciono com esse momento? Eu investi um dinheiro e agora eu perdi metade do dinheiro que eu investi, tá? Como que eu me relaciono com isso? Então, como que você supera essa disfunção de relacionamento com o momento presente? Presta atenção. É detectando isso em você mesmo, nos teus pensamentos, nas tuas ações. Quando você percebe que você está resistindo, está sendo hostil, está tendo um relacionamento ruim, de negação ao momento presente, quando você percebe isso nas tuas emoções, nas tuas ações, nos teus pensamentos, isso te faz superar essa disfunção, porque você está ficando presente, você está consciente que você está resistindo ao agora. E quem tem essa consciência? O ser, não é o falso eu. Então, no momento que você vê que há um distúrbio na tua relação com o agora, você está presente. A hora que você percebe, caramba, eu estou resistindo, eu estou ansioso, eu estou querendo antecipar as coisas, eu só estou pensando lá atrás, eu não estou querendo esse agora, você está presente. E estar presente é estar no ser. É a dimensão vertical do tempo. É a eternidade, é o eterno, é o tempo sem fim. É o tempo nenhum, na verdade, né? Eternidade não é tempo sem fim, eternidade é tempo nenhum. Deus não habita no tempo. Na semana passada, se eu não me engano, acho que na sexta-feira eu pus uma pergunta no grupo e alguns de vocês falaram: Deus, ele é atemporal, ele não habita no tempo. Não existe, não há tempo, só há tempo para nós. Para nós o quê? No ego, porque até no seu ser não tem tempo. A sua essência é atemporal. Então, quando você percebe que há um distúrbio na tua relação com o agora, e é muito interessante, porque sempre que você resiste à maneira que a vida está se apresentando para você agora, a primeira coisa que vai apontar dentro de você é uma tristeza, uma angústia, uma raiva, uma hostilidade interior mesmo. Agora, quando você percebe isso, e tem um momento que você só é esse sentimento, você nem sabe por que você está sentindo essa angústia. Mas a hora que você percebeu, você está presente. E aí a disfunção do teu relacionamento com o momento presente, a tendência de resistência começa a se dissipar. E aí surge algo novo, que é o quê? Pô, eu percebi que eu estou resistindo, agora eu tenho o quê? Escolha, porque antes eu não tinha escolha, eu só era aquele sentimento, aquela resistência. Agora, quando eu percebo, eu falo, não, tá bom, eu aceito a maneira como a vida está se apresentando para mim nesse momento. A angústia ainda vai continuar, ou o medo, ou um temor, um receio, um estado alerta, mas ele vai, assim como as águas que você bate uma pedra, ela fica mexendo assim a água, depois a tendência, ela vai acalmar. E aí que escolha, quando eu falo que você tem agora o poder de escolha, quando você percebe que você está resistindo ao momento presente, que escolha? A decisão de falar sim ao agora e de torná-lo seu amigo. É sobre isso que eu estou falando. Então, é esse slide que eu acabei de dizer. Qual o relacionamento mais importante da tua vida? Você sabe? Talvez você fale assim: é com a minha esposa, que se eu não estiver bem com ela, eu tô lascado. Se você quiser ser feliz, tenha um relacionamento bom com a sua esposa. Ou talvez alguém fale: não, o relacionamento mais importante da minha vida é com Deus. Eu pergunto: será que esse é o mais importante? Ô, Leandro, como assim? Você está querendo me dizer que o meu relacionamento com Deus não é o relacionamento mais importante da minha vida? Eu tô e eu não tô. Por que eu tô e eu não tô? Porque, na verdade, Deus é o agora. Então, o relacionamento mais importante da tua vida é com o agora. E aí sim, você está tendo o relacionamento mais importante que é com Deus. Então, existe Deus como um pai que você se relaciona e existe o Deus no agora, que é pela aceitação. Como é que Deus pode mudar algo na nossa vida se a gente resiste àquilo que Ele mesmo está nos permitindo viver? Então, o relacionamento, guarda isso, primordial da tua vida é aquele que você
mantém com o agora. E o que que é o agora? O que que é manter um relacionamento saudável com o agora? É o relacionamento que você mantém com a vida, com qualquer forma que o agora assuma. Isso é com aquilo que acontece. Se você tiver qualquer distúrbio na tua relação com o agora, isso vai se refletir em todos os relacionamentos e situações que você encontrar. Como eu estou resistindo à vida, isso então gera um reflexo, uma sombra negativa em tudo na minha vida e com as pessoas que eu me relaciono. Pessoal, olha só. A gente poderia definir o ego simplesmente assim: um relacionamento desajustado com o momento presente. Olha que definição louca que eu estou dando do falso eu. O ego, o falso eu, ele pode ser definido como um relacionamento desajustado com o momento presente. Leandro, então isso me faz subentender que se eu tiver um relacionamento maravilhoso, em aceitação e amistoso com o presente, acabou o ego? Você acertou. É isso mesmo. Então, terceira tarefa, escreve aí. Que tipo de relação eu quero ter com o momento presente? Defina isso na sua vida nessa segunda-feira. Que tipo de relação eu quero ter com o momento presente? Escreve. Ah, você quer ter uma relação de amor, de carinho, ainda que seja um presente que aos teus olhos está difícil. Por que eu falo aos teus olhos? Porque você está discernindo com o teu ego. O teu ser sabe que o que você está vivendo hoje é o melhor para você. Mas por que que você acha que não? Por que que você mudaria? Porque você olha com os olhos do eu, do falso eu, do falso eu. Então escreve aí, que tipo de relação eu quero ter com o momento presente? Ah, eu quero ter uma relação de amor, de aceitação ou de briga. Então, se você tem um pouco de sanidade, trave um relacionamento de amor com o momento presente. Porque você pode ter o seu agora ou a forma que ele se apresenta a você como teu amigo ou teu inimigo. E como o momento presente é inseparável da vida, a pergunta é: que tipo de relacionamento eu quero ter com a vida? E como o momento presente é inseparável de Deus, a pergunta é: que tipo de relacionamento eu quero ter com Deus? E uma vez que você faz do agora teu amigo, que você recebe ele bem, não importa que disfarce esse agora se apresente a você. Pode ser por uma doença, pode ser por uma perda, pode ser por algo maravilhoso. Se você recebe bem, logo você vai ver o teu resultado, a tua vida vai mudar. Por favor, entenda isso. Isso é a coisa mais importante que eu já ensinei em toda a história da minha vida. Isso é a coisa mais importante que eu já aprendi em toda a história da minha vida. Se eu aceito, sem resistir, sem ter medo, mas eu torno o agora meu amigo, eu sou amistoso, eu recebo ele bem, não importa que disfarce ele se apresente. Logo eu vou ver os resultados. Qual? Porque aceitar, querer, eu positivar esse momento como ele é e aceitá-lo, vai transformá-lo. Se for ruim, e quando eu falo transformar, não é mudar a situação, mas é mudar você. E pode até mudar a situação. Vai mesmo, você vai criar uma realidade muito mais fácil, porque você está criando a realidade. Lembra que quem cria a realidade não é o pensamento, mas o pensamento ele está ligado à identificação com o falso eu ou com o ser. Então você cria ou do eu falso ou do ser verdadeiro. Você tem criado e eu também a vida inteira a partir do quê? Nós criamos a partir do ego, agora é hora de mudar. E aí, e aí, uma coisa incrível acontece. A vida. Alô, presta atenção nisso. A vida passa a ser mais amigável com você. As pessoas se mostram mais prestativas. Cara, putz grila. Por favor, agradeça a Deus por você estar assistindo essa aula. Agora, você pode parar e falar obrigado, Deus, porque eu estou ouvindo isso. Eu queria que o mundo inteiro escutasse o que eu estou falando agora. Olha o que eu estou te dizendo.
que você pode tratar o presente, o agora, o que você está vivendo, com um amigo ou como um inimigo. E uma vez que eu opto em tornar o momento presente meu amigo, recebê-lo bem, ser amistoso com ele, não importa qual disfarce, se agora ou quando eu falo disfarce, é o acontecimento que está acontecendo com a gente aí, é o teu agora, é a sua vida nesse momento como ela é, a vida como ela é. O que que acontece? Ao ter essa aceitação, a vida passa a ser mais amigável com relação a nós. As coisas que acontecem, a condição de vida, na verdade, passa a ser mais amigável com você. As pessoas se mostram mais amigáveis, prestativas, as circunstâncias te favorecem, você vive a graça de Deus, as portas se abrem para você. De repente, alguém que trata mal todo mundo é amigável com você. Essa decisão é a decisão mais importante que você pode tomar para mudar a sua realidade. Só que olha aqui, placa vermelha, SOS. Pim, 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 pim. Atenção, atenção. Este veículo está sendo roubado. Atenção, o seu ser está sendo roubado pelo ego. Atenção, olha o que eu vou falar agora. Só que você tem que fazer essa escolha o tempo todo. Qual escolha? De fazer do momento presente o teu amigo. Cara, na moral, na moral, se a gente terminar a aula agora, aliás, se você não entendeu nada até aqui, se você pegou só esse ponto, se você não entendeu nada do curso desde Campos do Jordão, se você entender só isso aqui, rapaz, talvez você não precise nem voltar para as próximas aulas. Apesar que nós vamos falar de muitos temas diferentes, vai ser muito importante você estar presente em todas as aulas. Cara, isso aqui verdadeiramente é incrível. Eu estou te dizendo que a escolha, qual escolha? De dizer sim para o agora e torná-lo seu amigo, recebê-lo bem, ser amistoso com ele. Você precisa fazer essa escolha o tempo todo sem parar, até que viver dessa maneira seja algo natural para você. De que maneira? Sempre com aceitação. Por isso que a palavra do nosso Deus vai dizer: em tudo dai graças. É isso. Em tudo dai graças. Tudo é tudo, caramba. Morreu alguém, dai graças. Perdeu, ganhou, dai graças. Você tem que fazer essa escolha o tempo todo. Porque você amanhã já acontece alguma coisa, você já resistiu, pronto, você já tornou a vida hostil. As pessoas vão ficar resistentes com você, tua frequência vibracional já é outra, tua energia já é outra e por aí vai. Quando você entende isso que eu estou falando, aí você começa a entrar numa dinâmica do término do ego. Eu não vou falar sobre o fim do ego hoje, a gente vai falar isso daqui 2 semanas, eu vou ter umas 3, 4 aulas sobre isso, porque vai ser muito importante. Mas aqui a gente começa realmente a entrar nessa questão do fim do ego. E o que que é isso? Olha só, pessoal. Quanto mais você se identifica com a tua mente, querido, mais você tem sofrido. Quanto mais você fica no passado, mais você sofre. Quanto mais você quer tentar visualizar um futuro melhor porque o teu agora está ruim, por que que as pessoas elas querem ficar com essa questão da promessa? Lembra da promessa de Deus? Porque o agora está ruim. Então, até essa questão de promessa de Deus, por isso que Deus não fica falando que você vai viver muitas vezes daqui tanto tempo, ele não mostra, porque senão você fica vivendo lá no futuro e você sai do agora. E se você sai do agora e resiste ao agora, você resistiu à vida, travou, você vai ficar no deserto. Então, quanto mais você se identifica com a tua mente, mais você sofre. Agora, quanto mais você respeita e aceita o agora, tudo bem, Deus dá uma promessa. Tá, eu sei o que ele vai fazer. Ótimo. Tá bom, isso aí é só um destino. Deus falou para José, você vai ser um cara que o mundo aí vai se curvar diante de você, beleza. Mas ele não passou agora a desprezar a vida dele por causa disso. Ele começou a viver o dia a dia. Então, quanto mais você aceita o agora, menos você sofre, mais você se liberta da dor e do sofrimento da mente. Porque todo o sofrimento que você tem, em última análise, vem
da identificação que você tem com a tua mente, dos pensamentos que você tem sentido de eu nesses pensamentos. Porque no ser não tem sofrimento. Então, olha só. A decisão de converter o momento presente em nosso amigo é o fim do ego. Eu falo isso de novo. Porque para o ego é impossível estar alinhado com o momento presente. É literalmente assim, como se você se jogasse numa onda e deixa aí. Ah, para onde vai me levar? Deus tem o melhor para mim, Ele está conduzindo minha vida, deixa isso aqui me levar. Não é só essa coisa de vida leva eu. Muitos de vocês, sabe, uma pessoa que estava assistindo um dia que eu dei um convite para vir nessa aula. Ah, mas então é assim, vida leva eu e tá. Não, eu tenho que ser intencional. A própria vida vai te dirigir nas coisas que você tem que agir. Mas na verdade, você não tem lixo de controle nenhum sobre a tua vida. Essa é a realidade. Você tem controle sobre a tua vida? Você pode me dizer se você não vai morrer daqui a 10 minutos? Não. Você não tem controle de nada, caramba. Você pode ter controle de uma outra coisa, assim, né? Tipo, sei lá. Agora eu vou gritar. Ah! Eu controlei. Mas isso é muito relativo. Então, a natureza do ego é ignorar e desvalorizar e resistir o agora. Anota isso. A essência do ego, ou ele desvaloriza, ou ele resiste, ou, no melhor das hipóteses, ele ignora o agora. Ou seja, estou vivendo essa situação. Caraca, que aula. Estou impactado aqui, eu estou feliz, sabe? Porque eu vou falando, eu vou entendendo mais sobre a minha vida, mais sobre isso. Isso que a gente acabou de falar agora, você tem que fazer essa escolha o tempo inteiro. Eu aceito, digo sim a esse agora. Por isso que é muito importante. Então tá, é, eu vou para um slide agora que fala o seguinte, que é o seguinte, ó. Se o ego é inimigo do agora e o agora não é tempo, porque tempo é passado ou futuro, agora é eternidade, é tempo nenhum, é o agora, é o momento presente, ele não é um tempo. Então é muito importante eu entender o quê? O próximo slide aqui, o ego e o tempo, que é o último slide de hoje. O ego e o tempo. Como que o ego se relaciona com o tempo? Dessa forma. Para ele, a única coisa importante é o passado ou o futuro, ou a resistência ao presente. Então, sabe você que vive muito no passado? Por quê? Porque você pensa que sem trazer sempre esse passado para falar sobre ele ou pensar sobre ele no presente, você não seria ninguém. E também o ego, falso eu, para sobreviver, ele te projeta no futuro, porque ele fala, ó, assim você vai garantir a tua sobrevivência. Sempre você vai estar no passado ou no futuro quando a tua identidade é o ego. Ele diz: ah, quando eu for isso ou aquilo, quando eu me tornar isso ou aquilo, quando eu fizer isso ou aquilo, aí ficarei feliz, vou ser em paz. Você pode fazer, se tornar e ter tudo o que você acha hoje que te faria feliz. Quando chegar lá, você vai ver que você não alcançou, porque não existe felicidade no futuro. Você só pode ficar em paz e feliz no agora, com o que você tem agora. Aliás, não existe felicidade e paz fora do agora, do momento presente. Então, por que que o ego tem o hábito, ou a sua mente, né, a mente humana, de resistir o agora? Por quê? Vamos lá, pensa nisso. Pensa nisso que eu acabei de falar. Por que que o ego, a mente humana, ela tem uma resistência de aceitar o momento presente? Por que que ele resiste o agora? Eu acabei de falar no início do slide. Porque o ego, a mente, o falso eu, não consegue estar no controle da tua vida se não tiver associado ao tempo passado ou futuro. A hora que você aceita completamente o agora e faz tudo com presença, você assumiu o controle. E aí a sua vida passa a ser de acordo com a maneira que você quer.
O agora para o ego é ameaçador. Então, o ego, a mente e o tempo passado ou futuro são inseparáveis. A hora que você separa, lembra aquela aula que eu falei, o fim do tempo? Foi 2 ou 3 aulas atrás. Se você tirar o tempo psicológico, que lembra que eu falei o que é o tempo psicológico? É a tendência de sempre estar pensando no passado ou a preocupação interminável com o futuro. Tire esse tempo da sua mente. Literalmente, não é nem o amanhã que nem Jesus disse que trará os seus cuidados. A próxima meia hora já vai trazer os cuidados que eu preciso. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu sou o ego. Eu sou o seu falso eu. Eu sou o seu ego. Eu sou o seu falso eu. Como que eu trabalharia na sua vida? O tempo inteiro para esconder, vamos dizer que isso aqui é o momento presente, para esconder esse momento presente com o passado ou com o futuro, sempre te puxando para pensar lá atrás ou antecipar lá na frente. E aí, sabe do que eu te roubei? Da vida, da vitalidade da vida, do potencial criativo, que só pode vir daqui, do agora, do ser, e fica encoberto pelo tempo. A vida, a criação, a serenidade, a paz, a sabedoria, o entusiasmo, a inteligência celestial fica encoberto, travado. Por quê? Está encoberto pelo tempo. Então, para que eu possa te controlar, eu vou te jogar sempre no passado ou no futuro. E aí, quando eu consigo, se eu fosse o falso eu, né? Fazer isso com você, eu te roubei, eu te sequestrei da noção da tua verdadeira identidade, que é ser criador, extensão da videira. Você é a vida, você é o sopro divino, você é um com Deus. Então, para eu, ego, estar no controle, eu vou te fazer negar cada momento precioso do presente ou reduzir. Ah, tá, eu não nego. Tá bom, então eu vou fazer você olhar para isso como um meio para chegar em outro lugar. Ou seja, eu estou levando você para o futuro de alguma maneira. Tudo que o ego não quer, me dá sabedoria para falar agora, Deus, ó. Tudo que o ego não quer é que você só viva o presente sem pensar no depois ou no antes. Tipo assim, esse momento encerra, tá tudo bem, eu tô vivendo agora, sem pensar em nada. É tudo que ele não quer. E, e o ego, quando te joga no futuro, é um futuro que só existe na tua mente. Não existe na realidade, cara. Você fica antecipando, antecipando, antecipando. E você pode antecipar achando legal ou fazendo ficar mais difícil. E aí você já começa a viver uma dificuldade ou legal. Mas quando chegar o que você tem que viver daqui dias, sei lá, quantos meses, anos, você vai ter toda a estrutura para viver aquele momento. Então você já percebeu como, na maioria das vezes, a gente nunca está presente, satisfeito com o que está acontecendo, com aquilo que a gente está fazendo agora? Eu sempre estou querendo uma outra coisa? Isso aqui é profundo o que eu estou falando. Você já percebeu como a gente nunca está satisfeito, está tranquilo com o que a gente está vivendo, fazendo agora? Eu sempre estou querendo ou chegar em casa, ou chegar no trabalho, ou chegar logo na viagem, ou não sei o que lá. Vamos dizer que você tem uma viagem para o exterior, a viagem mais importante da sua vida e tal. Aí você começa a viver em função disso. E aí você perde o teu agora. Ah, mas eu não posso ficar alegre? Você pode ficar alegre, não tem problema, mas fique alegre agora. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, alunos. Eu ainda vou fazer um estágio só sobre sofrimento, para você entender algumas coisas. Mas olha só, se você não quiser criar mais sofrimento para você, olha o que eu estou dizendo. Existe o sofrimento que eu crio, e esse é a maioria da parte do seu sofrimento. E existe o sofrimento que se apresenta a mim. O que é isso? Vamos dizer, você ama muito um cachorrinho e de repente ele ficou doentinho e ele veio a falecer. Vamos dizer que ele faleceu de um dia para o outro.
De um dia para o outro, ele comeu. Aconteceu isso com uma cachorrinha que eu tinha. Ela foi para um banho de pet shop. Ela voltou envenenada, acho que pelo shampoo, sei lá o que foi, era a dose a mais, ela morreu em poucas horas. Só que você ama muito ela. Esse sofrimento você não criou. Ele se apresentou para você. Agora, 95% do sofrimento você cria. Como? Com a mente, com a identificação com o ego. E você se vicia em sofrimento. Por quê? Lembra que eu falei que o ego se alimenta de pensamento, o corpo de dor se alimenta de sofrimento? Tá. E como que eu crio sofrimento? Criando tempo. Leandro, como assim? Vamos lá. Eu estou falando que você cria seu sofrimento. Como que você cria o seu sofrimento? Criando tempo. E como que você cria tempo? Vivendo no passado ou no futuro. Então, por exemplo, vamos dizer, vou te dar um exemplo disso para você entender. Eu estou aqui agora, aí vou comer lá o meu ovo, vou jantar, vou assistir uma televisão. De repente, eu começo a me preocupar com uma conta que eu sei que vence daqui a 15 dias. E eu não tenho, é uma conta altíssima e eu não tenho nem 5% do valor. Eu começo a pensar nisso. Eu estou no presente, no passado ou no futuro? No futuro, mas vivendo no agora. Quando você está no futuro vivendo no agora, o que é que você gera? Preocupação e ansiedade. Tá. Se eu não tenho dinheiro, eu vou sofrer ou vou me sentir feliz? Bom, se eu tiver muita fé, eu vou ficar em paz. Mas, na verdade, se eu tivesse muita fé, eu nem pensaria nisso, porque eu sei que o amanhã trará os seus cuidados. Mas agora, como eu não tenho dinheiro, eu começo a sofrer. O que que eu fiz? Por causa do tempo, a minha mente me levou lá na frente, eu estou criando um sofrimento desnecessário. Assim também você faz com o passado. Você pode criar tempo passado. Então, tipo, eu pego aqui, eu estou aqui, e de repente eu lembro de uma coisa que eu fiz e que eu me reprovei e que me acusei por fazer aquilo. E eu começo a lembrar daquilo. E eu revivo aquela dor. O que que eu estou fazendo? Criando sofrimento. Por quê? Porque eu estou no tempo. Eu fui lá para o passado. Ou eu lembro de um tempo que eu vivi em tal lugar e que não foi legal, porque ali tinha tal pessoa e tal circunstância. Percebe como a tua mente te traz essas pessoas ruins do passado, essas circunstâncias. Por quê? É o ego te dizendo: me dá comida, cara, pensa nisso, me alimenta. Eu quero te dominar, eu quero me fortalecer e eu preciso que você. Porque você está aí assistindo televisão, comendo ovo, tá tudo bem? Não, não dá. Você está no agora, eu preciso do tempo para me manter vivo. Você está entendendo? Então, o ego vive do tempo. E quanto mais forte o tempo é na tua mente, quanto mais forte você vai para trás, para o passado ou para o futuro, porque qual é a única maneira de sair do passado no futuro? Respirar e vir para o agora, e estar presente no agora. Mas quanto mais forte o tempo age na sua mente, mais o ego te controla e te domina. E não é você que está no controle da sua vida. Você se torna um joystick, um controle de PlayStation nas mãos do ego, que te direciona como um cavalo é guiado pelas rédeas de um cabresto. É isso que o ego fez com você. Chega, chega. Sim ou não? Chega. E tudo está ligado ao que está escrito aí: tempo, passado ou futuro. Chega, chega. Se você for honesto, você vai ver que a maioria dos teus pensamentos, eles estão expressando sempre uma preocupação com o passado ou com o futuro. Sim ou não? Pensando que passado pode ser já hoje, segunda de manhã, e futuro pode ser amanhã cedo. A maioria dos nossos pensamentos expressam sempre uma preocupação com o passado ou com o futuro. E olha que isso é ruim, porque você está rejeitando o agora, ou a voz automática está sempre te levando para lá.
Olha como é importante a aula que a gente vai fazer daqui 2 semanas, que é o fim do ego. Isso aqui precisa acabar e eu vou te ensinar de todo o meu coração. Não sei se é daqui 2 ou 3 aulas. Acho que a semana que vem eu faço ainda mais uma sobre alguma característica do ego e depois a gente vai pro fim dele. Já vai ser na próxima, não essa semana aqui, a próxima segunda, a outra. A 1ª de fevereiro. E o pior de tudo isso, de você sempre estar preocupado com o passado ou com o futuro, é que o teu sentido de eu depende do passado para uma identidade e do futuro para preencher essa identidade. Porque só no agora, sem ter nada, você não se sente alguém. Então imagina você vivendo como um ermitão no meio do deserto sem nada. Você vai falar, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não fiz nada, eu não realizei nada. Esse tipo de pensamento, eu não sou nada, eu não fiz nada, o outro realiza muito mais, eu não sou ninguém, é o maldito desgramado do ego. Porque ele se sente assim, não você. Teu ser é pleno. Ei, se eu já sou extensão da videira, se tem um sopro de vida em mim, cara, eu posso não fazer mais nada, nada. Eu sou. Eu sou. Lembra que Deus falou para Moisés? Eu sou. E se eu sou filho dele, eu sou. E aí, e aí, tudo muda. E quando a tua identidade está ligada ao passado, ao futuro, ou seja, você é o falso eu, você sempre está ou com medo, ou com uma sensação de que sempre alguma coisa pode ruim acontecer, com ansiedade. Você sempre tem uma expectativa. Você está com expectativa do quê? Ah, mas tem que ter esperança. Sim, claro. O que é a esperança? É a palavra elpis no grego, que é uma alegria, de uma coisa boa, porque é o ser, ele é isso, é a verdade, a alegria é o ser. Agora, quando você tem a tua identidade no ego, você está sempre cheio de acusação, de culpa, de arrependimento, de raiva, que são disfunções, essas emoções, que elas borbulham dentro de você quando você está com a tua mente no tempo e, consequentemente, dominado pelo ego. Como é que você deixa de criar tempo, então, para a gente encerrar, que já passou aqui quase do horário? Tendo uma profunda consciência. Olha aqui agora, que coisa chocante. De que o momento presente é tudo que você tem. Primeira coisa, tenha uma consciência de que o momento presente é tudo que você tem. Pô, cara, que aula, meu Deus. Faça do agora o foco principal da tua vida. Então vamos lá. O momento presente é tudo que eu tenho. Faça do agora o foco principal da tua vida. Se antes você ficava no passado, no futuro e raramente estava no presente, inverte. Fica 90% do presente e faça só visitas ao passado, ao futuro, e mesmo assim só para trazer aprendizados ou objetivos. Olha o que eu estou falando. Faça do agora o foco principal da tua vida. Entenda que o presente é tudo que você tem. Eu estou falando como deixar de criar tempo e criar sofrimento. Faça do agora o foco principal da tua vida. Entenda que o presente é tudo que você tem. A terceira coisa, renda-se ao que é e diga sim para o agora e para a vida. E você vai ver como tudo, essas três coisas, você para de criar tempo. E aí, tudo vai começar a trabalhar ao teu favor do que contra você, na empresa, nos negócios, nos investimentos, na família. O agora é tudo que eu tenho. É o foco principal da minha vida. Eu aceito, eu me rendo ao que é. E você vai ver tudo começar a trabalhar ao teu favor. Uau! Tarefa: assistir de novo essa aula 64 vezes até sexta-feira. Você vai ter que assistir umas 7 vezes por dia, no mínimo. Tô brincando, mas é tarefa, tá? Tô dando uma tarefa. Nem toda aula eu dou como tarefa vocês reassistirem no que no QI. Essa aqui
Amanhã cedo já tá lá no QIFI. Essa aqui vocês têm que assistir até sábado, de novo. Fechou? Pessoal, qualquer dúvida é só escrever no grupo. Tamo junto. Que vocês tenham aí uma noite excelente e bora viver esse tempo, esse conteúdo, o melhor tempo da nossa vida. Tchau, tchau.